Salve, salve galera, seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um vídeo bem importante e urgente, né? Vamos fazer aqui uma reação em corte do jogo aberto, reagindo à demissão de Felipe Luiz e a chegada aí de Léo Jardim, que já está fechado com o Flamengo e já chega aí para comandar o Flamengo nos próximos jogos aí, a final do Carioca contra o Fluminense e os próximos jogos aí no campeonato. Então, vamos ver aí o que a imprensa falou. Sem mais enrolações, galera, agora aí com o vídeo. Sim, aquele bom dia pra você. Muita gente dormiu com o Felipe Luiz, ainda técnico do Flamengo, e acordou com o Mengão dispensando a joia do mundo dos técnicos. E aí? Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Confesso que eu fiquei procurando palavras também para descrever isso e cheguei à conclusão que, sabe aquele filho mimado que chora e o pai obedece, acaba obedecendo o filho, coisa que não deveria fazer? É o que a torcida do Flamengo fez, chorou, e o presidente, como um pai que faz toda a vontade do filho, atendeu. Então, torcedor não é errado não, errado é os dirigentes que não têm convicção. Ronaldo Giovanelli, aquele bom dia pra você também. 8-0, um placar impiedoso no agregado, foi 11-0 para cima do Madureira. Flamengo classificado para a final do Campeonato Estadual. O problema todo é que a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana pesaram e a renovação conturbada no final do ano também. Felipe Luiz fora, mas o Flamengo garantido na decisão estadual. Bom dia, menina Renata, a loira do banheiro e esses cavalos. É Réveillon, vai começar o ano hoje. Ah, bom. Se eu soubesse, eu tinha me preparado antes. Bom dia, seus cavalos. Bom, você vê assim, o futebol é muito louco, né? Porque não é só o resultado. Porque o cara que sai vencedor de 8 gols, vai pro vestiário, comemora e é demitido. E dá coletiva ainda. E dá coletiva ainda é muito louco. Agora, você matou a pau, porque foi realmente o que pesou na lista e na mão da diretoria, foi esses 2 títulos que deixaram de consumir em pleno 3 meses de ano praticamente, e acabou sucumbindo aí a torcida e a direção do Flamengo também. E do Dracena, bom dia, vamos para outro ponto dessa história. Sai Felipe Luiz e provavelmente entra Leonardo Jardim. E agora, hein? Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos aqui. Pra quem disse que na Grécia ele era Olympiacos, na França ele era Mônaco, e aqui no Brasil ele era Cruzeiro, que só trabalhava no Cruzeiro, então a questão é aquela que a gente fala, né, das palavras, né? Então fica quieto, né? Não fala nada que só treina. E agora, falando outra coisa, como qualidade de treinador, acredito muito que o Leonardo Jardim vai agregar muito para essa equipe, até porque a gente viu o trabalho que ele foi feito na equipe do Cruzeiro. Agora ele vai ter material para trabalhar. Então ele, com um excelente treinador como ele é, com certeza vai dar muito mais trabalho ainda. Essa história vai render muito. Vai. Todo mundo no Brasil que ama futebol está comentando essa saída inesperada do Felipe Luiz, do Flamengo. E quem diria, a última coletiva do técnico foi dada depois da super ultra mega goleada para cima do Madureira. E lá no canal Jogo Aberto do YouTube, vamos acompanhar algumas dessas palavras. A polêmica também surgiu na calada da noite. Veio bem de repente depois da coletiva do Felipe Luiz e da vitória acachapante do Flamengo para cima do Madureira por 8-0. Felipe Luiz não é mais técnico do Mengão. Leonardo Jardim, português, assim como José Boto, aparece como o favorito para substituí-lo. E o Igor Dorileu está na Gávea, vai falar pra gente todos os detalhes. Que loucura foi essa? Tudo bem, perdeu títulos, a torcida protestava, mas demissão depois de uma goleada, essa não estava nos planos, hein, Igor? Bom dia pra você. A mala já está lá fora. Pois é, Renata, bom dia pra você, bom dia, Ronaldo, Edu, Cicinho, a todos que nos acompanham no Jogo Aberto. Ontem foi uma noite de protestos da torcida do Flamengo, né, que estava bem insatisfeita com o desempenho do clube recentemente, com a perda da Supercopa do Brasil pro Corinthians, da Recopa Sul-Americana pro Lanús, mas ninguém esperava uma demissão do Felipe Luiz e o próprio treinador foi surpreendido com essa notícia. Ele chegou a dar entrevista coletiva normalmente depois dessa goleada por 8-0 sobre o Madureira,
e depois dessa entrevista coletiva, depois de conversar com jornalistas, foi chamado pelo português José Boto, que a pedido do presidente Luiz Eduardo Batista, comunicou a decisão. Filipe Luís, depois de um ano e meio, cerca de um ano e meio, deixa o cargo de técnico do Flamengo, e essa demissão não se deu por conta somente do desempenho abaixo do Flamengo nesse início de temporada. O Filipe Luís e o BAP já vinham se desentendendo há algum tempo. O primeiro ponto é que o Filipe Luís, não foi o treinador escolhido pela gestão do BAP. Ele já estava desde a antiga gestão do Flamengo. Foi o presidente Rodolfo Landim, o ex-presidente, que o escolheu. O BAP acabou mantendo o Filipe Luís. Ele teve muito sucesso na temporada, conquistou 5 títulos ao todo durante essa passagem pelo Flamengo, mas na virada do ano, BAP e Filipe Luís voltaram a ter um forte atrito quando o Filipe Luís estava negociando a renovação contratual. Foi uma renovação que se arrastou e por isso a presidência e o treinador tiveram esse atrito. Outro desentendimento voltou a acontecer já nesse início de ano, quando a diretoria exigiu que o time principal antecipasse o retorno para o jogo contra o Vasco pelo Campeonato Carioca, já que o Flamengo corria risco de rebaixamento no estadual. A comissão técnica foi contra porque desejava ter mais tempo de preparação. Então esses foram alguns dos motivos que contribuíram para essa demissão, além do campo e bola. Bom, e o Flamengo, como você disse, já tem um novo treinador. Será o português Leonardo Jardim, que deixou o Cruzeiro no fim do ano passado, alegando problemas pessoais. Chegou a dizer que no Brasil só comandaria a equipe mineira, mas está chegando ao Rio de Janeiro para assinar contrato até dezembro de 2027 com o Flamengo. Ele é esperado ainda hoje para se apresentar aqui no Rio de Janeiro, se apresentar ao Flamengo e assinar esse contrato, e quem sabe já pode estrear no domingo, na decisão do Campeonato Carioca contra o Fluminense no Maracanã. A gente preparou uma matéria mostrando como foi essa noite de ontem, com a goleada de 8-0 e essa demissão do Filipe Luís. Uma goleada sobre o Madureira poderia significar uma trégua nas cobranças, mas definitivamente não foi isso que aconteceu. Mesmo com 8-0, o time ouviu protestos antes, durante e depois da partida. Já no início da madrugada, a diretoria anunciou a demissão de Filipe Luís. A vitória rubro-negra começou a ser construída por Lucas Paquetá. O camisa 20 fez os 2 primeiros gols da noite. O Madureira ficou com 1 a menos aos 30 minutos do primeiro tempo, depois que o Wallace Camilo deu essa entrada em De La Cruz. Aí ficou mais fácil. Jean Viana marcou contra. Daí em diante, Pedro tomou conta da partida, anotou o 4º, o 5º, o 6º e o 7º gol rubro-negro. E já nos minutos finais, serviu Samuel Lino, que fechou a goleada. Após o jogo, Filipe Luís concedeu entrevista coletiva normalmente, ainda como treinador do Flamengo, sem saber o que estava por vir. Dei a minha vida pelo Flamengo, eu deixei minha alma aqui dentro. Quando o torcedor cobra, ele tem razão. Ele tem razão. O resultado não está vindo, ele não está se sentindo representado pela equipe que está jogando. E eu já falei outras vezes, eu sou o responsável por isso, e eu sei disso. Logo após conversar com jornalistas, ele foi chamado pelo diretor de futebol José Boto, que a pedido do presidente Luiz Eduardo Batista, comunicou a demissão. A decisão, que já estava tomada antes do jogo, pegou o treinador de surpresa. A relação entre BAP e Filipe Luís não era das melhores desde a negociação para a renovação. Na virada do ano, a volta do time principal de forma antecipada contra o Vasco pelo Campeonato Carioca também gerou atrito entre os dois, já que a comissão técnica planejava ter mais tempo de preparação. O pior início de temporada do clube nos últimos 10 anos, com a perda da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, foi a gota d'água. Filipe Luís deixa o Flamengo depois de 101 partidas, com 70% de aproveitamento e como um dos técnicos mais vitoriosos da história do clube. Em 1 ano e meio, foram 5 títulos: Copa do Brasil, Supercopa, Carioca, Libertadores e Brasileirão. Bom, é uma carreira ainda curta como treinador, mas muito vitoriosa. E ele teve uma passagem de êxito pelo Flamengo,
com números vultuosos. Olha só, 101 jogos comandando o time, só como técnico, não estamos aqui considerando ele como jogador. Foram 63 vitórias, 23 empates, 15 derrotas, o aproveitamento beirando 70%, foram 184 gols marcados, 68 gols sofridos, 46 jogos sem sofrer gols. Os títulos: Copa do Brasil de 24, a Supercopa do ano passado, o Carioca de 2025, o último Brasileirão e a última Libertadores. E mesmo assim, tchau, fim de linha após uma renovação feita no final do ano. Ronaldo, qual é a explicação? É muito louco, né, ver esses números e o cara demitido, né? Muito louco, porque ela ganhou praticamente que tudo ali para fechar, só o Mundial que fecharia ali, né, Cicinho? E ele foi para os pênaltis. Então, é muito louco. Então, por isso o treinador ele tem que fazer um contrato bom mesmo, amarrar bonitinho, porque a vida do treinador é isso aí, ganha de 8 e no outro dia tá na rua. Eu acho que depois de tudo isso, ele merece também uma passagem pela Europa, né, Cicinho? Porque lá, acho que a turma deve poupar um pouco mais o treinador, eu acho, sei lá. Porque aqui o cara é fritado. Aqui não tem jeito. Com esses números, o cara ainda foi fritado pela sua torcida e pelo seu presidente e o seu gerente na calada da noite. Isso é louco. O futebol é muito louco. Edu Dracena, o Felipe realmente muito jovem ainda como treinador, mas teve nas mãos um grande elenco, montou estratégias, ganhou diferentes campeonatos, foi adquirindo o respeito não apenas que ele já tinha como jogador, mas como técnico. E agora, um jogo em que ele vence por 8-0, dá a coletiva, termina tudo isso e vem esse anúncio do Flamengo que ele está desligado. Renata, na minha visão, eu acredito que ele já esteja já ser demitido depois do jogo do Lanús. Porque não é possível, de repente, em um jogo, né, que ganhou, vai demiti-lo. Então, acredito que depois do jogo do Lanús, que perdeu o título, a diretoria já começou a conversar com alguns treinadores. A minha visão é essa, porque não é possível um treinador que, olha os números aí que ele tem, 5 títulos em 101 jogos, você demiti-lo assim da noite pro dia? Não, pô. Então faltou aquela convicção, faltou aquela coisa assim, não, eu acredito no trabalho dele. Por mais que ele não ganhou os 2 títulos que disputou, mas ainda eu continuo acreditando porque ele já demonstrou isso para mim no dia a dia. Então acho que faltou, e você falou uma coisa bem interessante, Renato, eu acho que a questão da negociação dele, da renovação de contrato, eu acho que ficou alguma coisa, porque o ano passado a gente viu o Felipe Luiz sempre ao lado do Boto. E esse ano, em nenhum momento, o Boto ficou do lado dele. A gente viu o Felipe, assim, sempre isolado. Então, de repente, não ficou alguma rusga ali entre eles ali, que de repente não desceu tão legal assim pela diretoria, para que a diretoria pudesse tomar essa atitude que tomou ontem. Cicinho, você já vai opinar, mas aqui nós temos a nota de demissão, a nota oficial emitida pelo Flamengo, comunicando esse desligamento. O Clube de Regatas do Flamengo informa que a partir desta terça-feira, dia 3, Felipe Luiz não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco, auxiliar técnico, e Diogo Linhares, preparador físico. O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Felipe Luiz por tudo que foi conquistado e compartilhado nessa jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional. Clube de Regatas do Flamengo. Cicinho, uma nota fria, normal, como a gente vê em casos assim, mas o que eu não consigo entender é que o Flamengo, ele pondera o ano inteiro maravilhoso que ele teve, desde 24, vamos dizer assim, e aí ele avalia 2 títulos que não foram conquistados, um jogo único, outro em 2 partidas, e aí no final, como nós comentávamos aqui, essa renovação que teve fissuras, mas o Flamengo fez tudo que o Felipe queria e acabou cortando o treinador. Renata, infelizmente o futebol, a gente sempre fala, né, no futebol, principalmente brasileiro, não tem trabalho perfeito de treinador. E o futebol é momento, é aquele relacionamento que o cara fica casado 30 anos, aí passa um mês que tem aquela frieza no relacionamento e prefere lá. Então os 30 anos felizes não valeu de nada. É isso daí, tudo que o Felipe fez não valeu de nada. O importante é o quê? São 3, 4 jogos num ano atípico, com competições a todo vapor. O cara tem que concentrar para a Libertadores, o cara tem que concentrar no Campeonato Brasileiro, é carioca, é o time quase caindo, tem que mudar o planejamento. Então assim,
tudo isso não é levado em conta. E infelizmente é nesse momento que o Flamengo se faz pequeno, com a atitude dos dirigentes que não tem convicção, porque isso daí já aconteceu em outros clubes. E eu vou citar o Palmeiras, olha o exemplo da Leila, não adianta chilique desse, daquele, quando você tem convicção, você continua acreditando no trabalho. Então isso demonstra uma diretoria que pensa pequeno, porque o Flamengo é gigantesco, não precisa agir dessa maneira. E falta com respeito com o treinador, porque deixar o treinador, depois de uma vitória da coletiva e mandar embora, peraí. Então, assim, é uma atitude soberba da diretoria do Flamengo. Mas tem informação. Sempre. Vamos lá, então, vai. Bom, pessoal, todo mundo já sabe que o Felipe Luiz caiu, tal. Depois a gente entra nos bastidores de como foi a queda, tá? Temos muitos detalhes. Tem todos os detalhes, mas eu quero atualização nesse momento. Agora, o Flamengo já tem novo técnico, vai ter? Como é que tá, Hernan? Tá encaminhada a contratação do Leonardo Jardim para ser o substituto do Felipe Luiz. Eu digo encaminhada porque a nossa apuração aqui, ela traz esse viés já de algo muito avançado, muito bem já com as pontas amarradas. Os representantes do Leonardo Jardim estão chegando no Brasil, estão a caminho do Brasil, né, para ter uma reunião final, aquele aperto de mão. Uhum. Confirmei com algumas pessoas agora pela manhã que essa negociação ela gira num contrato de 2 anos, né, a tendência é que seja um contrato de 2 anos. E o Leonardo Jardim já era um treinador que vinha sendo observado pelo Flamengo desde o início do ano. Mas os caras já estavam fazendo a caminha para o Felipe Luiz? É bom a gente explicar o seguinte. Felipe Luiz teve uma negociação de renovação de contrato com o Flamengo que deu uma arrastada. E aí teve um determinado momento da negociação que o Boto, né, José Boto, executivo de futebol do Flamengo, português, que conhece muito bem o Leonardo Jardim, tem uma relação excelente com ele, chegou a fazer contatos com o técnico à época já fora do Cruzeiro. E ele ouviu do Jardim o seguinte: preciso resolver questões pessoais aqui, por isso saí do Flamengo, por isso deixei o Brasil. E aí a história ficou ali em stand-by. Mas o Leonardo Jardim sempre foi um nome no radar do Flamengo nessa indecisão de Felipe Luiz. A gente vai trazer muito bastidor sobre a saída do Felipe Luiz, mas sim, posso passar a bola aqui pro Bruno Andrade, mas sim, podemos dizer aqui que Leonardo Jardim está muito bem encaminhado para ser técnico do Flamengo, né, Bruno? Imagine poder criar o... Abro aspas agora aqui então para a fonte que me respondeu assim que o André Hernan tomou a palavra. Muito encaminhado, 2 anos de contrato. O André começa com a tendência, essa era a nossa apuração logo no começo do dia, foram as dicas que nos passaram, enfim, pessoas que trabalham nessa negociação, e uma das pessoas que trabalha diretamente nessa negociação entre Flamengo e Leonardo Jardim, negociação que começou inclusive antes da demissão do Felipe Luiz. Essa pessoa confirma 2 anos de contrato, ou seja, até dezembro de 2027, um acordo muito bem encaminhado, foi alinhado ainda ontem, falta assinatura, falta ali, enfim, faltam pequenos ajustes que acontecem hoje, porque os representantes do Leonardo Jardim estão a caminho do Brasil, a caminho do Rio de Janeiro, ainda não chegaram. Assim que chegarem, sentam com o José Boto, com o BAP, enfim, com toda a estrutura do Flamengo para fechar de vez essa negociação. O acordo verbal já existe, muito bem encaminhado, 2 anos de contrato. Então, na nossa interpretação, é uma questão mesmo de poucas horas para o Flamengo anunciar a contratação de Leonardo Jardim como substituto de Felipe Luiz. Enfim, a gente tem muita coisa para poder falar, bastidores da queda, bastidores da contratação. O Hernan tocou aí em pontos importantes sobre esse namoro que começou em dezembro, muito por conta de um desgaste que existe ou existia entre BAP e Felipe Luiz, ainda dos tempos de Felipe Luiz jogador, desgaste que aumentou durante o processo de renovação e por isso pegaram o telefone e ligaram para o Leonardo Jardim em dezembro. Aliás, trouxemos isso no Fala Fonte, sim, que poucas horas antes de o Felipe Luiz falar, ok, assino, vamos nessa, extensão de contrato, o BAP pegou o telefone e ligou para o Leonardo Jardim. Ali começou o namoro. Não aconteceu, mas acontece agora em março. E lembrando, também desculpa aí monopolizar a conversa, na semana passada trouxemos o quê? Que durante janeiro, durante fevereiro,
o Leonardo Jardim sempre deixou claro para as pessoas próximas, para os representantes, que só voltaria a trabalhar no segundo semestre. Queria cuidar da cabeça, cuidar da família, resolver problemas pessoais. Só que na semana passada, o Leonardo Jardim passou a bola para os representantes, para as pessoas próximas, com a seguinte mensagem, e trouxemos aqui no Fala Fonte de forma exclusiva: aceito voltar a trabalhar em março, porque já resolvi as minhas pendências, os meus problemas profissionais, mas sobretudo pessoais. Ou seja, estamos em março, dia 3, data, mês que Leonardo Jardim avisou que voltaria a trabalhar. Fosse no Brasil, Oriente Médio, Europa, mas será no Brasil, será no Rio de Janeiro, será no Flamengo. E o Leonardo Jardim sempre foi tratado ali nos bastidores como uma sombra, né? Apesar de ter esse namoro lá em dezembro, antes do Felipe Luiz assinar a renovação, então teve essa sondagem, então ele era tratado como uma sombra. E até, inclusive, ele já tá no Brasil, né? Porque esse final de semana ele teve um casamento de um colega lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. E agora já tá no Brasil, para chegar em Rio de Janeiro é mais rápido, um acordo muito bem encaminhado e deve ser em breve oficializado, né? Se ocorrer tudo como a gente tá informando por aqui. Ó, tem muita mensagem aqui no chat, tá? Eu já vou ler. Tá bombando? Nossa, pessoal, bom, tem muita gente falando... Não, o Twitter já explodiu já. O Twitter vendo Fala Fonte, as páginas já estão... Bora, então vamos lá, mas pessoal, deixa o like aí então, tá? Já que tem tanta gente vendo, então vamos lá, deixa o like aí pra gente, porque tem muita gente falando do fato da demissão do Felipe, como aconteceu, a gente entra nesse assunto também. É importante a gente falar que o fato da demissão, a demissão do Felipe Luiz é um fato já consumado, a gente vai trazer bastidores e tal. O que a gente tá abrindo aqui a live é com o que tá acontecendo e o que vai acontecer. O que tá acontecendo nesse momento, que agora. Que é a chegada. Outra informação importante, conversei com alguns funcionários do Flamengo, que obviamente ficaram muito surpresos com a saída do Felipe Luiz, ninguém imaginava e tal, mas já circula a informação, né, entre funcionários do Flamengo que o Jardim está chegando, que o Leonardo Jardim está chegando. Inclusive eu ouvi de um desses funcionários, esse treinador é top. Que bom que esse treinador tá vindo, porque esse treinador é top. Quer dizer, no Flamengo já estão esperando a chegada. A chegada. Já circula a informação interna no Flamengo de que o Leonardo Jardim está sendo contratado. Então, quer dizer, para a decisão do campeonato estadual, a tendência é que o Jardim já esteja no comando da equipe. Hoje é terça, a decisão é domingo. Depende muito de como vai ser a chegada dele e de como tudo vai se desenvolver. Se ele vai cair no bid também. Se vai porque assim, o Flamengo tem uma comissão técnica hoje que é a fixa com o Rodrigo Caio. Não me surpreenderia se o Rodrigo Caio fosse o treinador ali naquela final, até por tudo que o Rodrigo Caio representa no Flamengo, um cara multicampeão, um cara muito querido lá dentro, tá fazendo um grande trabalho. Poderia ser o Rodrigo Caio ali com uma supervisão, vamos dizer assim, do Leonardo Jardim. Mas tudo vai depender dessa conversa que vai ter hoje. Os representantes estão no voo agora, vindo para o Brasil, vindo para o Rio de Janeiro, sentam com o Flamengo, apertam a mão e aí dali começa a decisão do que vai ser feito. Óbvio que já tem alguma coisa ali já sendo trabalhada, mas eu digo, ela começa a ter validade a partir do momento que você senta e conversa. Não acredito, e aí é muito do feeling e do que a gente tem conversado. Eu e o Bruno, a gente tem conversado com fontes muito dentro da negociação, fontes que estão na periferia da negociação e fontes que conhecem ambos os lados. E todas essas fontes, desde cedo, Europa, aqui no Brasil, Madrugada e tal, elas dão um caminho de que, assim, o Leonardo Jardim é bola cantadíssima dentro do Flamengo, plano A, plano B, plano C. Ah, beleza, outros nomes básicos ali, como Arthur Jorge, próprio Gadiardo, que acho que foi até o Felipe que falou no nosso grupo de trabalho lá, o Gadiardo pro Vasco tinha falado que iria descansar. E é importante a gente falar que o Arthur Jorge é dos mesmos representantes do Leonardo Jardim. Eu ia te perguntar isso. Então, assim, conflito, um não ia atropelar o outro. Sim. Então, assim, por que eu vou querer colocar o Bruno Vicari e o André Hernan, que tem o mesmo empresário, no mesmo time? Entendi. Calma lá. Por uma vaga, né? Concorrendo por uma vaga. Calma lá, vamos segurar. E até o perfil é diferente, né? Do Arthur Jorge e do Leonardo Jardim. E hoje você tem um Leonardo Jardim posto no mercado, avisou o mercado que estaria disponível e está negociando. O Arthur Jorge tem uma questão com o Rayhan, que é a discussão com os árabes. E está tendo, assim,
de novo, vamos voltar na questão dos bombardeios, dos conflitos e tal. Tem um conflito no lá, Catar, claro. no Catar há uma preocupação. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado, né? Vemos a imprensa em geral falando um pouquinho sobre esse anúncio, né, da demissão de Filipe Luís e a chegada aí de Léo Jardim, né? Ele que atuou aí pelo Cruzeiro um bom tempo, né? Um técnico muito bom e ficou um bom tempo aí sem atuar por outro time e agora surgiu aí a chance de ele pintar no Flamengo com a demissão de Filipe Luís, né? De última hora aí. E agora aí que pegou tudo de surpresa, o Flamengo já corre quanto tempo para anunciar um novo técnico já para comandar esse time aí. Mas isso, qual a sua opinião? O que você achou? Comenta sua opinião aqui pra gente, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora valeu, galera, e até o próximo vídeo.